Gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem bem rápida, objetiva, mas ela é muito importante, que nos prepara para estes dias. Amém? Quero compartilhar com vocês esta leitura que está em Deuteronômio, capítulo 6. Muito interessante, irmãos, que Deuteronômio, no capítulo anterior, ele trata dos 10 mandamentos. E depois dos 10 mandamentos, ele vai apresentar esta mensagem para aquela geração, e aquela geração na responsabilidade de transmitir essa mensagem aos filhos. Bem, vamos fazer essa leitura. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Amém? Então aqui nós já temos 3 gerações. O Senhor está falando a geração que ouviu a mensagem do Senhor, aqueles mandamentos no decorrer do deserto, e para transmitir ao filho, e que o filho dele teria que transmitir ao seu neto, e assim sucessivamente, geração após geração, transmitindo as maravilhas do Senhor, os feitos do Senhor, e principalmente os mandamentos, as instruções do Senhor para aquela geração, para que sejam prolongados os dias. E essa prolongação dos dias faz muita relação com as promessas de uma aliança eterna, apontando para a descendência de Abraão e alcançando, inclusive, os descendentes da fé, pois os que são filhos da fé, né, são filhos de Abraão. Os da fé são filhos de Abraão. Então, uma mensagem já muito importante na lei, e que a lei já vai nos norteando para algo vindouro através da igreja. Compartilhar algo? Não. Tranquilo até aqui? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Muito importante, irmãos, essa mensagem aí, porque dá mais profundidade ainda, de nós, como pais, inculcar nos filhos acerca das palavras que o Senhor vai entregando para nós, no tempo que se diz hoje. Nós falamos sobre Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 fala de um descanso, mas também fala de uma responsabilidade. E isso nós encontramos também no decorrer das Escrituras. O Senhor entrega para nós, todos os dias, que se chama hoje, no caso aqui neste momento, uma mensagem. E essa mensagem que o Senhor entrega dia após dia, ela precisa ser transmitida à próxima geração, àqueles que vão carregar esse legado, essa palavra, os feitos e as maravilhas do Senhor nos dias vindouros. E quando nós olhamos estas mensagens de que atarás como sinal, o que é atarás aí? É atar de amarrar com firmeza. Tudo isso que o Senhor está entregando precisa ser amarrado, apertado, como um sinal na mão, na tua mão. Essa palavra sinal, a palavrinha é out. Out. O Mateus sabe melhor aí essas menções hebraicas. É out. E essa menção de sinal, ela foi dita primeiramente na Escritura, lá em Gênesis 1:14, juntamente com a palavrinha moed, tempo determinado. Ou seja, existem sinais que o Senhor quer que os teus filhos recebam e recebam e carreguem, e transmitam isso aos seus filhos. E este sinal é carregada de instruções, de feitos, de maravilhas que o Senhor vem realizando de geração após geração.
E isso está atrelado aos tempos determinados do Senhor. Quando fala tempos determinados, lá em Gênesis 1,14, fala de uma mensagem que vai relacionar com as solenidades bíblicas, aquilo que o Senhor realiza na Páscoa, no Pentecostes e principalmente agora no cumprimento das solenidades do último encontro solene, trombetas, de proclamar a palavra do Senhor para despertamento espiritual de muitos e chamar as nações ao arrependimento, conduzindo para o dia da expiação, o dia do Senhor, e preparando um povo para o grande encontro solene de tabernáculos no reino vindouro. Existem muitas profundidades com relação a isso, e os filhos precisam entender e atar, amarrar como sinal na tua mão, né, como um gesto. Todos os gestos precisam ser carregados com este sinal que envolve as instruções do Senhor e os feitos do Senhor. Quando fala sinal na mão, eu lembro dos atos de justiça. Os nossos atos precisam ser carregados de justiça, os atos de justiça dos santos, que nada mais é do que a matéria-prima da vestimenta da noiva. Isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19. E não somente nos nossos atos, mas também por frontal entre os olhos, ou seja, envolvendo o coração, a mente, aquilo que nós pensamos, agimos de acordo com a mente de Cristo, pois Jesus é o cabeça de um corpo, e nós precisamos ter a mente de Cristo e agir devidamente com atos de justiça. E escreverás nos umbrais de sua casa. Quando fala umbral, nós lembramos ali na primeira solenidade bíblica de Páscoa, onde o Senhor ordena, lá em Êxodo, capítulo 12, de marcar a verga e os 2 umbrais da porta com o sangue do cordeiro. E isso tem muita profundidade, porque fala de 2 umbrais, 2 ombreiras, em outras traduções, e a gente vai relacionar com as 2 oliveiras, conforme nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 6, no Templo de Salomão. A entrada do Santo dos Santos era feita com 2 portas de oliveira. Então, tem muita profundidade apontando para as 2 casas de Israel e a chamada de atenção para que a igreja, que é a união destas 2 casas, possa caminhar com este sinal, com atos de justiça, com a mente de Cristo e, né, envolvida com o sangue do Cordeiro por onde quer que vá. Então, tem muita profundidade, né? Eu mencionei algumas coisas aqui interessantes, mas Deuteronômio 6, ela nos chama a atenção para uma responsabilidade. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Amém. Então aqui é interessante. Assim como está escrito lá em Êxodo 12, o Senhor coloca isso, né? Essa questão dos filhos. Quando teu filho te perguntar por que está acontecendo isso, nós lemos lá em Êxodo 12, na Páscoa, e novamente nós encontramos essa questão aqui, essa repetição em Deuteronômio 6. Quando teu filho no futuro te perguntar, e aí você precisa responder para o teu filho. Esta geração que está crescendo, ela está perguntando para nós. E aí a grande questão, irmãos, que nós precisamos entender e ser resposta para essa geração que está crescendo. Os nossos filhos, e não digo só filhos naturais, mas filhos espirituais, aqueles que estão ao nosso redor, uma geração que cresce e que ela está cheia de perguntas, irmãos. E aí cabe a você, cabe a mim, cabe a nós,
respondermos para estes filhos que estão crescendo. E as respostas que venham do alto para os ouvidos que precisam receber as respostas apropriadas, que venha edificar e dar a elas uma direção. Este é o caminho, andai por ele. Então, nós precisamos ser resposta para muitas perguntas destes filhos que estão em lugares escorregadios, escondidos, tenebrosos destes últimos dias. E aí, quero conduzir vocês para uma reflexão acerca desta geração, porque o Senhor fala, você precisa transmitir ao seu filho, e o seu filho precisa transmitir ao seu neto, e assim sucessivamente. E eu quero compartilhar com vocês algo interessante sobre estas gerações, geração após geração. Por exemplo, se nós pegarmos este último século, século XX para cá, nós vamos perceber muitas mudanças. Nós mesmos aqui, nós temos aí gerações, né, aqui identificadas nessa imagem. Nós temos ali, lá em 1883 até 1900, aqueles que são chamados de a geração perdida. Por que geração perdida? Porque é uma geração que se deparou com a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. E diante dessa situação, ela não teve lugar para onde ir, ela estava perdida, sem direção. Uma geração que se perdeu diante das adversidades, ali no início de 1900, 1910. Então, essa geração já perdeu algumas coisas e teve dificuldade de transmitir princípios e valores para a próxima geração, que é o quê? A geração grandiosa. Por que a geração grandiosa? Foi uma geração que ela nasceu entre 1901 e 1927, e ela passou pela Primeira Guerra, e ela reagiu e enfrentou ali a Segunda Guerra Mundial com ousadia. Então, foi uma geração grandiosa, uma geração que reagiu diante de uma geração anterior. E essa geração grandiosa, ela teve uma atitude firme também diante dos teus filhos. Então, foi muita rigidez na educação dos filhos dessa geração grandiosa. E esses filhos foi chamada de geração silenciosa. Uma geração que não se manifestou, diferentemente dos seus pais, que se manifestaram diante de uma opressão ali, da Grande Depressão, lá de 29, da Segunda Guerra Mundial. Estes filhos foram tratados com muita rigidez, e eles não tiveram muita voz, manifestação. Por isso, uma geração silenciosa. E aí nós temos os baby boomers, que já é a geração do meu pai, por exemplo. São aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra. Uma geração de recomeço, de reconstrução. Uma geração que resetou muitas coisas e tomaram a frente de muitos reinícios aí, de reconstrução. E essa geração teve seus filhos. E essa geração é chamada de geração X. Está chegando aí na geração do Paulo, né? O Paulo nasceu em que década, Paulo? 75. 75. Então, geração X. Já tem alguém aqui na geração X. Né? Então, essa geração X, ela já começa a pegar algumas, ainda, né? Aquela firmeza de trabalhar, de tomar ali as rédeas, de poder labutar, né, na vida e tudo mais. Só que algumas coisas... André é X. A André é X também. Juliano também é X. E você vê que se nós dermos uma pausa aí, por exemplo, na geração X, e olharmos para as gerações anteriores, essas gerações dos nossos pais, nossos avós, bisavós, eles tinham muitas coisas dentro deles, assim, no sentido de subsistência, de sobreviver diante de uma calamidade, por exemplo, gerações que
né, passaram pela Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tiveram que reconstruir, né, repaginar a geração, aqueles que sabem plantar, por exemplo, que sabem plantar, colher, sabem sobreviver. Por exemplo, o meu pai viveu na roça, e ele sabia se virar ali. O meu avô, por exemplo, fazia de tudo na roça, sabia plantar, levantar uma casa, se adaptar diante de adversidades. Então, não passava sufoco quando tinha alguma adversidade. Meu pai contava de que eles tiveram momentos ali, de alguns meses, só se alimentando de mandioca ou de milho, né? E passaram por grandes adversidades, superaram todos esses desafios, e que, se nós olharmos para os dias de hoje, muitos iam sucumbir diante de uma adversidade, conforme aconteceu lá na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, nas crises econômicas, na Grande Depressão do ano de 1930, Grande Depressão de 29, né? Então, essas gerações passadas, que já estão passando, né, estão envelhecendo, estão findando, elas carregavam muitas bagagens que as gerações posteriores deixaram de ter. Por exemplo, a minha geração, que é de 1980, 81 para frente, já não tem aquela bagagem de sobrevivência, de plantio, de se adaptar em cenários. Tem a mão fina. Já tem a mão fina. Mão fina. Sabe pegar a enxada? Exatamente, irmão. Você vê, já mudou o negócio. Eu só sei... Até faz uma horta, mas que vai viver as plantas não se sabe. Eu até digo, eu só sei plantar mandioca e boldo, né? Então, assim, se a mandioca der azia, tem o boldo ali para garantir. É só isso que eu sei, irmãos. E olhe lá se vai conseguir vingar. E meu pai, meu avô, já plantava de tudo. Já tinha e animal, e vaca, e porco, e galinha, e horta, e tudo. Então, sabia se virar. E já a minha geração já não trouxe muitas coisas essenciais. E que isso tem a ver com a palavra de Deus. Porque o que o Senhor mandou fazer? Espalhar a terra, e cultivar, e lavrar, e cuidar. Então, essas gerações passadas ainda tinham estes princípios. E as gerações posteriores foi perdendo. E isso foi de uma maneira muito sutil, imperceptível. Por quê? Porque por trás de tudo isso existe um sistema de manipulação, de controle, de aculturamento na mente, de geração pós geração. O inimigo sabe dos princípios bíblicos e diante da obra de Deus, o que o inimigo faz? Ele instaura uma anti-obra para combater a obra de Deus. Ricardo, e se for ver, foi no final ali da geração X, início de millennials, que em relação à família, mas nesse momento que começou a mulher também, né? Querer ser mais independente, ir para o mercado de trabalho e tal, aí já também o cuidar do lar, em primeiro lugar, já não é prioridade, né? É mais ou menos aí também, né? Exato. Tiveram ali aquelas causas antecedentes, né? Antes desse período, dessa geração, ali na década de 30, 40, causas e bandeiras levantadas ali pelas mulheres, pela igualdade, mas que isso foram sendo conduzidas e manipuladas pelo sistema para que as gerações posteriores levassem rumos extremos e uma inversão de valores e princípios dentro dos lares, dentro das famílias. E uma geração pode não perceber essa mudança, mas quando nós analisamos as gerações, nós percebemos as sutilezas do sistema para penetrar pensamentos, ideologias dentro de cada geração. E essa geração não percebe e ela vai transmitindo à próxima geração. Então, essa mudança que você relatou na geração X, millennials, nós percebemos que uma semente foi plantada nas gerações anteriores e que isso foi ganhando forma, foi frutificando e o próprio sistema manipulou para
trabalhar na aculturamento dessas gerações. Então, são manobras sutis do sistema para enfraquecer a humanidade e colocar a humanidade cada vez mais nas mãos do sistema. O sistema passa a manipular como a sociedade é uma marionete nas mãos do sistema. E aí a gente percebe essa sutileza muito grande. E os pais passam a cada vez mais estar fragilizados diante de tudo isso. Por exemplo, a geração Z, que é a geração aí que começa a entender o alavancar de toda essa tecnologia que antes estava ali, né, mais devagar nas gerações anteriores, geração X, geração Millennials. Na geração Z foi algo assim que impulsionou. Então, esse primeiro contato da alavancagem da tecnologia foi algo muito impactante e que transformou essa geração. E a geração alfa, que é a geração dos que nasceram na década passada, 2013 para frente, ela já está sendo moldada e aculturada de uma maneira exponencial da tecnologia. E aí, a partir de agora, nesta década, 2020 e 2021, nós temos a geração beta. É uma geração que nós vamos tratar agora de algo assim bem interessante. A geração beta, já intitulada como Os Filhos da IA. Você vê que o Senhor fala na palavra dos pais terem a responsabilidade de transmitir aos filhos as instruções, os princípios e os valores que estão nas Escrituras. E o que a gente vê na geração beta, geração alfa, geração beta, é uma geração que já não é moldada e ensinada pelos pais. Já são trabalhados, ensinados e moldados pela tecnologia, por aquilo que está ao redor deles. E eu trouxe uma citação aqui da revista Forbes, que diz assim: a geração beta viverá em uma era em que a IA e a automação estão totalmente incorporadas à vida cotidiana, da educação e locais de trabalho, à saúde e entretenimento. É um aculturamento completo. Os pais já não têm mais rédeas sobre os filhos. Os filhos estão totalmente imersos de toda essa tecnologia, agora a inteligência artificial. Eles já não acreditam mais, não escutam mais a voz dos pais. Elas dão crédito com aquilo que a IA fala. Não importa se os pais digam alguma coisa ou outra, se a inteligência artificial disser, é o que vale. Ela é carregada com uma chancela de credibilidade, de assertividade. Então, tudo aquilo que os pais digam que seja o contrário do que a inteligência artificial diz, não tem mais crédito. E aí me lembrei agora da fala, né, de Isaías 53, primeiro versículo. Quem deu crédito à nossa pregação? E nesses últimos dias, irmãos, é exatamente isso. Essas gerações que estão crescendo, né, moldadas e aculturadas pela tecnologia, não dão mais crédito à palavra de Deus. É uma geração que está totalmente movida, né, diante dos seus olhos e nas ações de suas mãos, de acordo com a voz que sai das telas. E isso, diante de nós precisamos reagir, porque nós ainda somos remanescentes, amém? Somos remanescentes e precisamos atentar a todas essas sutilezas e reagir diante de tudo isso. Eu quero compartilhar com vocês algumas citações do nosso livro, Armadilhas Digitais. Especialistas espalhados ao redor do mundo levantaram a possibilidade do que tem sido chamado de autismo virtual, ou seja, sintomas que se aproximam daqueles associados a quadros de autismo, mas que têm origem no excesso de tela.
O neuropediatra Rodrigo Carneiro Campos, presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, Núcleo Regional de Minas Gerais, alegou que não há dúvida acerca das alterações cerebrais, no qual acrescentou: as pessoas precisam saber que o uso de telas acima de 2 horas por dia causa alterações comportamentais. Sim, são dados, fontes importantes, né, com a chancela de instituições de neuropediatras, a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, e diante de tantas outras fontes que nós conhecemos e catalogamos neste livro. A urgência, irmãos, de reagirmos diante de uma manipulação completa nestas gerações, seja a geração Z, que é a partir de 2000, né, 1997 para cá, geração alfa, geração beta, são essas gerações que têm a maior fatia de toda a humanidade. Por isso que o inimigo ele tem investido tanto na maior fatia da humanidade. Ele está arregimentando, né, peças para estes últimos dias. E nós precisamos reagir diante de tudo isso. Algo que eu meditei e também compartilho com vocês, né, que também colocamos neste livro que a gente tem, Armadilhas Digitais, né? Nós estamos diante de uma geração que ela está sendo moldada por estas plataformas. A gente sempre fala sobre aculturamento, né? Uma geração após geração fragilizando, né, essa transmissão de princípios e valores. Nós percebemos um exército sendo levantado pelas trevas. E aí nós temos realmente essa impressão de que é como se fosse uma espécie de guarda compartilhada sendo instaurada, onde os genitores, eles transferem, eles terceirizam a sua responsabilidade para este sistema. E hoje em dia, com essa inteligência artificial, nós percebemos de fato, né, uma pessoa, não digo, né, a inteligência artificial não é uma pessoa, mas é aquele... Um personagem, uma representação. Uma representação, né, de algo que está ali tomando esse espaço que era para ser dos pais. Uma persona. Persona. Essa é a melhor palavra, né? Uma persona está tomando este lugar que era para ser do pai, que era para ser da mãe, e criando barreiras psíquicas na educação, né, na identidade de gênero, e se tornando cada vez mais assim mentor de muitos membros que, ao invés de ser membros do corpo de Cristo, estão se tornando membros de um corpo horrendo e abominável da besta. Por que é abominável? A besta é abominável. Besta nada mais é do que uma mescla, o hibridismo de animais. E a humanidade está cada vez mais se tornando essa aparência horrenda e abominável da besta. Uma mescla de animais, de coisas, juntando todo um sistema com a humanidade. Então, nós precisamos, de fato, entender todas essas sutilezas do inimigo e reagir, transmitir a essa geração mensagens do Senhor para tirá-las de um cativeiro e que é possível, sim, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela alcança e ela arranca de todas essas sutilezas sobre esta geração. E por isso, irmãos, é que existe uma relação bem interessante com aquela mensagem de Deuteronômio 6, de inculcar nos filhos e servir de sinal na fronte, entre os olhos, e também na mão, com a anti-obra do sistema babilônico. Por exemplo, em que quem é ela, né? Nada mais é do que a imagem da besta, que a gente enxerga muito com essa ação da tecnologia. Ela que obriga a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem, se submeterem. Por quê?
porque já estão sendo aculturados de geração em geração, uma geração após geração sendo moldada pelo sistema, aculturada na mente, nos afazeres. Quando chegar nos últimos dias, lá na última semana, já vai estar totalmente formatada, uma massa de pessoas formatada, e elas vão o quê? Aceitar aquilo que a imagem da besta vai implantar, que será colocada a marca na mão direita ou na testa. Quando fala mão direita e na testa, a gente faz relação com a anteobra do que o Senhor instituiu lá em Deuteronômio 6. Então, isso é muito importante, é urgente, e nós, como servos de Deus, precisamos pedir ao Senhor, né, uma instrução, uma direção, e nos posicionarmos diante disso. E eu creio, no momento que nós nos posicionamos, o próprio Senhor vai nos dando estratégia de batalhas, preparando para nós os cenários e enviando pessoas para que possamos ser resposta para muitos que estão perguntando, como aconteceu lá em Deuteronômio 6. Como é que o Senhor vai fazer todas essas coisas, né? No caso dos nossos filhos, ou até mesmo uma geração que está perdida e até perguntando, onde está o teu Deus? Diante de toda essa maldade e iniquidade que está ganhando forma. E nós precisamos ser resposta. E a palavra que sair da nossa boca precisa libertar muitos deste cativeiro, deste cativeiro espiritual do sistema babilônico. Amém? Nós precisamos transmitir. E aí volta a pergunta inicial. O que diremos aos nossos filhos? Nós precisamos ser resposta para essa última geração. Amém? Vamos ficar à vontade para comentar. A gente estava falando lá na convenção, né, Evelyn, sobre isso. Sim. Eu tenho muitas perguntas, tá, em relação a isso. Muitas dúvidas, na verdade, assim, de imaginar se criando filhos nesse momento, tentando manter eles, ao mesmo tempo que longe de todas essas armadilhas, mas a gente vive nesse mundo, né? A gente está aqui. Aí eu penso muita coisa, e daí profissionalmente depois, né? Como explicar para eles isso? Claro, tem que se manter eles dentro da palavra, obviamente, né? Até eu falei para a Evelyn que quando eu tiver os meus, eu quero educar em casa também. Mas daí mesmo assim, não tem como não vir questionamentos, né? Tá, mas e depois? Quando eles decidirem uma profissão, né? E estiverem nesse mundo e talvez não vão ter conhecimento de algumas coisas, ou talvez nem vai chegar, né? Nem vai dar tempo de ter uma profissão. Então, são muitas perguntas que ficam, né? É importante aquilo, a gente sempre fala acerca dos planos do Senhor. Salmo 139, de novo, né? O Senhor escreveu os planos para cada um de nós e para os filhos desta geração. Então, se o Senhor tem filhos para enviar, ele envia com propósito. E se nós tivermos esta sensibilidade de receber do Senhor as instruções, e quando fala instruções, não é só da Bíblia em si, mas também aquilo que ele planejou para nós. Também tem instruções diretivas específicas para nós, para nossa família, para os nossos filhos. Quanto mais buscarmos o Senhor, mais teremos clareza destes planos, das instruções que o Senhor confiou a nós e das instruções dos planos para esta geração. E aí sim, eu vou encaminhar os meus filhos para este cenário que o Senhor mesmo planejou para eles. E aí sim, eles vão tomar as decisões de acordo com aquilo que nós estamos transmitindo, que vem do alto. E aí, cada vez mais firmes no Senhor, cumprindo o propósito do Senhor, que ele planejou para eles também. E aí vai sair fora de todo um sistema. As decisões na área profissional, as decisões quanto à família, as decisões nos estudos, com tudo, vão ser tomadas de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para eles.
E aí há necessidade de nos posicionarmos como uma geração que transmite a essa próxima geração os feitos, as maravilhas, ali diz testemunhos. Nós mesmos estamos coletando muitos testemunhos, desde que nós nos reposicionamos no Senhor e tomamos essa mudança. E estes testemunhos estão servindo de ensinamento aos nossos filhos, principalmente no que diz respeito à dependência do Senhor. Eles estão enxergando, estão percebendo, estão crescendo com aquilo que nós estamos transmitindo para eles. E eles precisam aprender e transmitir isso na trajetória deles.